Olá, dando sequência à nossa série de resolução das provas de raciocínio lógico do concurso da Embasa. Nesse vídeo eu vou responder as 10 questões que caiu na prova de técnico em eletrotécnica, tá? Resolver as 10 questões. A primeira questão eu estou resolvendo aqui do caderno 2, da prova 2, tá? Então, se sua prova era outro número, tem as mesmas questões, mas em ordem diferente. Então, o caderno que eu recebi do inscrito aqui do canal foi do tipo 2, tá? Prova 2, que é 16, a questão 16, dizia o seguinte: no pátio do estacionamento da Embasa havia 4 veículos do mesmo modelo, apenas com cores diferentes. Sabe-se que o veículo branco estava entre os veículos prata e preto. O veículo prata estava entre os veículos preto e vermelho. Logo, é correto afirmar que... Aí eu não vou ler as alternativas, porque senão quanto mais a gente lê as alternativas, mais embaralhado nossa cabeça fica. O melhor é a gente tentar desenhar esse esquema que está dito aí nas duas afirmações, tá? E é bem simples. Agora, uma coisa você tem que estar atento, tá? Quando eu digo um carro está entre outros dois, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, a imagem que vem na nossa cabeça é o primeiro carro, o nosso carro e o segundo carro, tipo uma fileirinha imediata. E, na lógica, no argumento lógico, dizer que um carro está entre outros dois não impede que haja carro ali nesse meio, tá? Eu digo, ó, minha casa é entre a primeira e a quarta da rua. Mas eu não sei se minha casa é a segunda ou a terceira, tá? Para você entender aqui o que é que eu vou colocar. Então, a primeira afirmação diz que o veículo branco estava entre os veículos prata e preto. Então, eu vou colocar isso daqui, deixando um espaço, porque eu não sei se eu ainda vou precisar encaixar algum carro aqui nesse espaço, né? Ou aqui. Eu sei que isso é certeza, né? O carro branco estava entre o prata e o preto. Ah, professor, não, o preto está em cima, o prata está embaixo. Verdade, não tenho essa certeza, mas não vai fazer diferença, né? Isso aqui é um ângulo de visão. Você pode ter colocado os carros um ao lado do outro. Eu preferi colocar aqui, não é nem carro, né? O nome das cores. Eu coloquei uma abaixo da outra. A segunda afirmação diz: o veículo prata estava entre os veículos preto e vermelho. O prata... Aqui ele estava entre o preto e o vermelho. Então, eu tenho certeza absoluta que o vermelho precisa estar aqui. E veja que não faz diferença eu ter mudado a ordem do preto ou do prata, né? Eu poderia ter colocado o preto aqui e prata aqui e o vermelho estaria aqui. Então, a configuração seria a mesma, dependendo do ponto de visão. Tenho certeza absoluta que o veículo vermelho está aqui. Então, essa minha configuração condiz com as duas sentenças da afirmação. Agora sim, eu tenho o esquema, eu tenho o esqueleto dos carros. Eu tenho o carro vermelho, em seguida o carro prata, depois o carro branco e, por final, o carro preto. Aí eu vou ler as alternativas e vou encontrar uma certa, tá? A letra A diz: o veículo prata estava entre o preto e o branco. Não. O prata está antes do branco e do preto, né? Ele não estava entre os dois. O veículo vermelho estava entre... Não, o veículo vermelho não está entre, né? Quando eu falar em vermelho e preto, eles estão nas pontas. O veículo preto estava entre... Já pula, né? Não está. O veículo preto está na ponta. O veículo branco, atenção, estava entre o veículo prata e vermelho. Não. O veículo branco está após o prata e o vermelho. E a alternativa E diz que o veículo prata estava entre o vermelho e o branco. Aí sim, está aqui o carro prata, está aqui o branco e está aqui o vermelho. A letra E era a alternativa correta, tá? Comecei a resolver e não te convidei a se inscrever no canal. Se você chegou aqui por conta dessa prova ou se está estudando para algum concurso onde a banca é AOCP, essa banca é quem fez essa prova e todas as outras. Eu estou com um arsenal aqui no canal de vídeos relacionados à OCP, tá? Vai prestar um concurso da OCP? Tem uma playlist aparecendo aqui em cima, a OCP. Clica nela. Tem várias e várias aulas preparativas, simulados e resolução de provas. Provas que acabaram de cair em concursos agora em 2022, tá bom? Dá uma olhadazinha nessa playlist. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações. Deixar um like também é importante. O YouTube gosta quando você deixa um like. O algoritmo diz que o conteúdo é relevante e isso ajuda o canal a crescer, tá bom? Vamos para a segunda questão dessa prova. Questãozinha de
fração, tá? A prova ficou muito em cima de conjuntos, fração e porcentagem. Conjuntos, fração e porcentagem, mais alguma coisinha de lógica, tá? A questão 17 diz: certo servidor da Embasa utiliza 4/5 do seu salário mensal para o pagamento de contas fixas. Se o aluguel representa 2/5 dessas contas fixas, muito cuidado, e esse valor é R$ 800, qual é o salário mensal desse servidor? Das questões de fração, de todos os níveis que eu peguei, de todas as provas que eu já vi desse concurso da Embasa, já respondemos aqui a de agente administrativo, agente de operações, operador de processos, agora eu estou respondendo a de técnico, foi a questão mais bonita. E quando um professor de matemática diz que a questão é bonita, é porque ela estava muito bem elaborada, deve ter dado algum trabalho para alguém, né? Mas é uma questão muito legal, muito bem elaborada. Eu não vi a prova de ensino superior, não vi nenhuma prova de nível superior. Se chegar até mim, eu gravo e posto no canal, né? Mas não chegou. E como é que chega? Você manda para esse e-mail que tá aí, ó, prof.mancinhojr@gmail.com, né? Você envia lá o seu caderno, o seu PDF do seu caderno, e eu faço, tá? Recebi esse caderno hoje de manhã e o vídeo está sendo gravado agora à noite já, rapidinho, tá? Então, eu transformei, já que o caderno era para técnicos em eletrotécnica, é uma galera que domina já a fração, né? Se você tem um técnico em eletrotécnica, isso aqui não vai ser trabalho nenhum para você, você vai entender o que é que eu fiz, tá? 4/5 é a mesma coisa que 80%. Poderia ter deixado 4/5 sem problemas. Eu transformei em porcentagem. Quando você tem 4 partes de 5, é a mesma coisa que você ter 8 partes de 10, que é 80%. Então, eu coloquei 80%, 80 sobre 100, como 4/5. 2/5 do mesmo modo é a mesma coisa que 4 em 10, 40%. Aí tenha muito cuidado. Esses R$ 800 que ele gasta é 2/5 de 4/5, é 40% de 80% do salário, tá? Alguém pode ter feito aqui 80% e já marcou no gabarito 40%. Não, eu vou ter que fazer primeiro quanto que é 40% de 80%. E como é que faz isso? Com a simples multiplicação, tá? Se eu multiplicasse as duas frações, 4/5, 2/5, eu também chegava na fração que representa os R$ 800. Então, isso equivale a 32%. Como é que você chegou nesse 32%, professor? Esse zero corta esse zero, esse zero corta esse zero. Aqui eu fico com 4 vezes 8, 32, 10 vezes 10, 100, 32 por 100, 32%. E aí agora eu sei, 32% equivale a R$ 800 do salário desse servidor. Eu não sei ainda, mas vou descobrir agora quanto que é 100% desse salário, tá? Se 32% é 800, 100% é X. Quando eu fizer meio pelos extremos aqui, eu vou ter 32x igual a 80 mil, né? 800 vezes 100, você vai colocar 2 zeros. Então, o nosso x, isolando já o x aqui, vai ser igual a 80 mil dividido para 32. Faria ali na mão, bonitinho, na hora da prova. 80 mil dividido para 32, chega num número bem bonito, né? Chega em 2.500, que é o salário desse servidor. E o gabarito correto é letra B, tá? Vamos à próxima questão. Questão de porcentagem. Essa prova, né, de técnico, ela estava bem mais elaborada do que as provas de nível médio. A prova de nível médio, quando eu digo bem elaborada, não é que estava mais correta, mais coerente. As provas de nível médio estavam muito boas, o nível muito bom, tá? Essa aqui você sente que ela está um nívelzinho acima. Aqui eu tenho um cargo técnico, né? A pessoa tem que ser mais especializado um pouquinho em operações básicas matemáticas, porque ele vai exercer um cargo técnico na empresa. Então, eu gosto muito da banca OCP, faz uma raiva aqui e acolá. Nessa prova vai ter uma que eu acho que vai precisar entrar com recurso, tá? Daqui a pouco a gente chega nela, mas ainda assim gosto muito da OCP. A OCP é uma banca muito coerente com seus editais e com o nível das provas que ela cobra, né? Ela não chega botando um edital baixinho e cobrando uma coisa absurda não, tá? Questão 18. R$ 32,25 é o custo da taxa de esgoto em determinada cidade da Bahia.
Se esse valor sofre um aumento de 12% e posteriormente um desconto de 10%, qual será o valor aproximado da taxa de esgoto nessa cidade? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, acrescer 12%, tá? E o que é 12% em cima de 100? É 112%, né? Quando eu tenho aqui, ó, 100%, aí eu coloco 12%, isso vai ficar 112%, que é a mesma coisa que 112 sobre 100. Na calculadora, a gente gosta muito de fazer isso. O pessoal que trabalha em comércio, 1,12. 1,12 é 12 centavos ou por cento em cima de um inteiro. Então, 1,12, para você ver quanto é que aumentou 12%, tem várias formas de fazer. Nas aulas preparatórias eu já fiz de 2, 3 maneiras. Essa é uma, tá? Vou pegar esse 32,25 e multiplicar por 1,12. Isso vai me dar 112% de 32,5, tá? Nesse caso, deu R$ 36,12. Agora eu tenho que descontar 10%. 10% de alguma coisa é ela dividida por 10. Você tem 36,12. Se você trouxer essa vírgula para cá, vai ficar com 3,612. A gente não vai usar a casa da gasolina, como a gente diz, né? O único país que tem a casa milesimal no dinheiro é o Brasil por conta dos postos de combustíveis, mas deixa para lá. Eu vou usar só 3,61, tá? 3,61 é 10% de R$ 36,12. Então, eu vou subtrair agora, que é um desconto, 3,61. Né? Quando eu fizesse essa subtração, eu ia encontrar o valor bem bonitinho de R$ 32,51 e era a letra A, o gabarito correto da questão 18. Vamos para 19, você vai deixando um like para dizer ao YouTube que esse vídeo foi importante para você. Você vai se inscrever se você quer continuar estudando para algum concurso ou se caiu aqui porque está fazendo isso, está se preparando para um concurso. Aproveite e diga nos comentários qual é o concurso que você está se preparando, se você quer uma aula de algum assunto específico ou se você quer uma resolução de uma questão. Manda para esse e-mail, professor, faça uma resolução dessa questão lá no canal, ou não, só quero que você resolva aqui e mande para mim, tá? Então, coloca no e-mail a questão anexa e ou eu gravo o vídeo aqui ou eu respondo direto para você. Bom, outra questão de porcentagem, com essa ida e vinda, com a porcentagem da porcentagem. Você vê que já é a terceira questão que a gente pega ali de porcentagem, que tem duas porcentagens. Lá no nível médio era sempre uma porcentagem só e a gente calculava normal, tá? Questão 19 diz: 90% das ruas de determinada cidade da Bahia são asfaltadas, sendo que 98% destas, ou seja, 98% de 90%, possui tubulação de tratamento de esgoto. Se nessa cidade há 64,8 quilômetros de ruas, asfaltadas ou não, quantos metros de rua possuem tubulação de tratamento de esgoto? Passo a passo aqui antes da gente começar. Calcular 90% de 64,8. Eu vou logo transformar para metro, ou você poderia transformar depois, porque a pergunta, né, exige a resposta em metro. Quando eu achar esse valor, que é o valor de ruas asfaltadas, eu faço 98% desse valor, tá bom? Então, ó como é que ficou no passo a passo aqui. 64,8 vezes 0,9. Por quê? Aquela mesma ideia da questão passada. 12% acima, 1,12. 90%, ou seja, 10% abaixo, 1 menos 0,1, que vai dar 0,9, tá bom? E essa conta dava quanto? Essa conta dava 58,32 quilômetros. Quando eu multiplicar por 1.000, aí eu vou encontrar 58.320 metros. Agora eu tenho que fazer 98%, da mesma forma. Multiplica por 0,98. Muita gente também prefere. Multiplica por 98, o resultado que der, divide por 100. É a mesma coisa, tá? Aqui, bonitinho, você faria a conta. A gente não está aqui para calcular, a gente está para chegar no gabarito, para o vídeo não ficar tão longo. Eu já trouxe a resposta, né? Então, 57.156 metros,6, que está lá na letra E, o gabarito correto da questão 19. Já vamos à questão 20, que era a quinta questão para esse cargo aqui. Raciocínio lógico tinham 10 questões, tá?
Em determinado setor da Embasa, foi perguntado para 137 pessoas. Começou o festival de conjuntos, né? Você possui ensino técnico completo? Você possui ensino superior completo? Então, essas são as duas perguntas. Sabendo que o ensino técnico e o ensino superior são coisas distintas e que 23 pessoas responderam não às duas perguntas, 81 sim à primeira pergunta, possui técnico, 25 sim às duas. Quantas pessoas entrevistadas disseram que possui apenas ensino superior completo? Diagrama de Venn, chama um de técnico, chama outro de superior e começa pela interseção, tá? Começa pela região que pertence aos dois. Pessoas que disseram que tem tanto superior como completo. Onde é que estão? 81 responderam sim a primeira, 25 responderam sim às duas perguntas, 25. Vou colocar a galera de superior. Não sei, porque a pergunta faz isso, né? Quanto é o pessoal que tem só ensino superior, apenas ensino superior. Então, vou colocar X. Professor, eu estava acostumado a fazer, eu vi os vídeos anteriores, sempre tinha aqui X menos 25. Se não tivesse esse apenas, aí você ia ver eu colocando X menos 25, tá? Mas ele quer apenas o que possui ensino superior. Então, ele quer, de fato, só esse grupo aqui do X, tá? Os técnicos, olha a pergunta, a afirmação do técnico como é diferente, olha. 81 responderam sim à primeira pergunta, possui técnico, e não possui apenas técnico. Se fosse isso, eu colocaria 81 aqui. Mas eles têm técnico, pode ser que essa pessoa depois disse que tem também superior, tá? Por isso que eu tenho que fazer 80 menos 25. 80 menos 25 é 56. Não esquecer daquele grupo de pessoas que disseram que não possui qualquer um, nem técnico, nem superior completo, tá? Então, eu tenho 23 pessoas que estão à margem, estão ali fora daquele grupo do que tem alguma titularidade, técnica ou superior. Pronto. Quando eu somar esses valores, eu encontro quantas pessoas eu entrevistei, que é 137. Então, X é igual a 137, menos 56, menos 25, menos 23. Se você quiser, você pode somar primeiro esses três valores, aí já fica com o resultado pronto e subtrai de 137. Olha como é que fica organizadinho a equação. X é igual a 137, menos 56, menos 25, menos 23, tá? Então, somando essas subtrações todas aí, você vai ter que X é igual a 137 menos 104, que dá igual a 33, gabarito correto, letra C. Vamos à questão 21. Questão 21, questão de sequência, também tinha no edital. Sequências de palavras, de letras, de números. E essa sequência aqui muito boa, uma PAzinha. Bastava você perceber que de 9 para 27 aumenta 18. De 27 para 45 aumenta 18. De 45 para 63 aumenta 18. Ou seja, qual a lógica matemática que está estabelecida na relação? Aumentar 18 a todos os termos. Portanto, o próximo termo, o x, seria 63 mais 18. 73, 81, gabarito correto. Letra E, questão muito, muito boa, a questão 21, tá? Aí, nesse caderno, vem a questão 22 em seguida, outra questão de fração, tá? Essa um pouco mais tranquila do que a que a gente fez lá, que envolvia o salário de um servidor, tá? Uma pesquisa de satisfação realizada entre os usuários da Embasa, 5/8 de todos os entrevistados responderam excelente. 1/4 respondeu bom e o restante respondeu razoável. Qual é a fração dentre os entrevistados que respondeu razoável a essa pesquisa de satisfação? Basta a gente somar as duas frações, tá? 5/8 mais 1/4, e a gente vai ter uma noção de quanto a gente já tem. Aí fica para aquele complementar de fração que a gente já estudou nas aulas e a gente já viu também nas outras provas. Então, ó, 5/8, beleza? 1/4. Isso aqui, alguém mais esperto já mexeu em 1/4, já deixou 2/8, que tá show, tá? Mas não, vamos
lembrar de MMC, né? Como é que eu faço a soma de denominadores diferentes, em frações? E aí, entre 8 e 4, é lógico que o mínimo múltiplo comum é 8. E aí, a gente vai fazer o método da borboleta, né? 8 dividido para 8, o resultado que der, multiplica pelo numerador. Então, 8 para 8 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. Mesmo jeito, bota o maisinho e vamos fazer lá no na segunda fração. 8 dividido para 4 é 2. 2 vezes 1 também é 2, tá? E aí pronto, eu tenho a fração de todo mundo que respondeu excelente ou bom, que é 7/8, tá? Quanto que falta para eu completar os oitavos, né? A fração complementar. Lembra a fração complementar? Se você tem 3/5, qual a fração que complementa 3/5? Quanto que falta de 3 para chegar em 5? 2. Então, é 2/5. Se você tem 3/7, qual é a fração complementar? 4/7. É o que falta para completar, para ficar 7/7, 5/5. Aqui no caso, 8/8. Quanto é que falta para completar isso? 1, porque só falta 1 para chegar em 8, oitavo. Então, gabarito letra B da questão 22. Vamos à antepenúltima questão, questão 23, que na verdade a gente vai comentar, mas eu não responderia essa questão, ou sei lá, na hora da prova, lógico, você é o concurseiro, você está na prova, você viu que tem algo errado. Escolhe o menos absurdo ali, pode ser que naquela hora você não esteja enxergando, pode ser que esteja acontecendo agora, nesse momento. Sabe que eu estou gravando o vídeo na quarta-feira, a prova foi domingo, o gabarito extraoficial saiu segundo. Então, pessoal que fez essa prova desse cargo aqui, já deve ter olhado o gabarito extraoficial. Eu não vi. Eu não participo do certame, eu não tenho acesso aos dados do concurso, ao material do concurso. Não assisti nenhuma solução das grandes empresas, das grandes escolas virtuais para concurso. Não sei o que é que está sendo direcionado sobre essa questão. E isso já é muito batido na lógica. Você só nega o todo com pelo menos um, ao menos um. Existe um que não, né? Existe pelo menos um que não. É assim que você nega o todo. Você não nega o todo com nenhum, com todos não são. E aqui faltou alguma coisa, eu não sei se a banca já se retratou, se já colocou no gabarito extraoficial, que é muito difícil eles colocarem isso, né? Por mais que eles saibam que a questão está totalmente errada, eles colocam o gabarito extraoficial. Se ninguém entrar com recurso, passou, tá? Mas essa questão, para mim, ela não tem solução, tá? Vamos ler aqui e discutir. Se você acha a solução, pode ser que eu não esteja enxergando o óbvio. Por favor, vai nos comentários. Diz, professor, é lógico que tem solução. A solução é essa. Estamos aqui para estudar, para aprender, para entender um novo conceito. Então, por favor, tenta me explicar aí se você acha que tem uma solução viável. Me diz qual é, me explica por quê. E não tem problema, tá tudo certo. Eu não sou o sabe-tudo, eu não sou o pai da verdade, mas acho que essa questão, ela ficou aí mal elaborada. Ela não teve, faltou uma palavrinha aí para ela ter solução, tá? Ó, ela diz o seguinte: dada a proposição, todo servidor da Embasa é concursado. Assinala a alternativa que apresenta a negação. Como é que eu nego todo? Manual da lógica. Eu nego todo dizendo que apenas uma coisa, ou pelo menos uma coisa, existe alguma coisa que não é. Então, a negação de todo servidor da Embasa é concursado seria ao menos um servidor da Embasa não é concursado. Pelo menos um servidor da Embasa não é concursado. Eu não preciso chegar com nenhum, né? Eu não posso trocar esse todo por nenhum, ou dizer que todos os servidores não são, né? No absurdo do absurdo, na hora da prova, porque a gente não pode deixar gabarito em branco, a não ser que seja aquelas provas de VOF, né? Mas não era o caso. Eu ia marcar essa letra D, né? Mas, pelo amor de Deus, não estou dizendo que a letra D está correta. Marcaria a letra D na hora da prova e já preparava meu recursozinho, porque conversando com um seguidor, esqueci o nome dele agora, conversando com um seguidor, a gente disse, não, provavelmente era para ser a letra A, só que tinha que ter o não aqui, ó. Há pelo menos um servidor da Embasa que não é concursado. Aí fechava. Então a gente ficou em dúvida. Isso não sei se o gabarito já tinha saído quando a gente conversava. A gente disse, ou ela vai dizer que vai ser a letra A, e aí houve a falha da não escrita do não, então recorre, ganha a questão, ponto para todo mundo. Ou ela vai cometer o absurdo de dizer que
A negação de todos são é dizer que todos não são, né? Então, ela ia ficar ali entre duas coisas que não valem. Então, para mim, essa questão não tem solução. Mas se tem e eu não estou enxergando, por favor, me avisa nos comentários. Diga, por favor, também, se você viu, qual gabarito que a banca anunciou. Vamos à questão 24. Os engenheiros da Embasa resolveram fazer um teste em uma tubulação de captação de água que possui 10 km de extensão, sendo 0 o início da tubulação e 10.000 o final. Seriam feitos os testes a cada 150 metros, começando pelo início, ponto do primeiro teste, lá no 0, para o final. Diante disso, em qual ponto dessa tubulação será feito o 22º teste? Questãozinha muito tranquila de PA, onde ele quer o 22º termo. Cadê a PA, professor? Ele diz claramente que começa no 0 e vai fazendo o teste a cada 150 metros. Então, no 0 faz um teste, no 150, no 300, no 450, no 600, no 750 e assim por diante. Poderia sair escrevendo até chegar no 22? Poderia. Mas se eu lembrasse da fórmula, eu ia trabalhar muito menos. Como é que eu acho o 22º termo, ou na verdade qualquer termo de uma PA, né? O 22º aqui como exemplo, né? Eu pego o primeiro termo, o começo dessa progressão, e somo com, aqui no caso, como eu quero o 22º, 21 vezes a razão, que é o antecessor desse número, que seria o n-1, tá? Se quisesse o 80, você ia ver aqui um 79R. Se quisesse o 16, você iria ver aqui um 15R, tá? Então, o número que vai multiplicar a razão é sempre uma unidade menor do que o termo que você está procurando. Como aqui o nosso índice 1 é o próprio 0, a nossa conta vai ficar o índice 22, o 22º termo, é 0 mais 21 vezes 150, que é a nossa razão, de quanto em quanto a nossa PA está aumentando, tá? Então, a conta era só essa, 21 vezes 150, você ia achar 3.150 metros do início para o final, né? Dá uma conferida se não tem nada do final para o início, mas não tem, né? Do final para o início tem 7.000, não bate, 6.700 também não bate, tá bom? Então, gabarito, 3.150 metros do início para o final. Vamos à nossa última questão e eu pedindo para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações, tá? No setor de transportes da Embasa, há 235 servidores habilitados e que possuem permissão para dirigir qualquer veículo da frota dessa empresa. Desses, 221 possuem habilitação do tipo B, 197 do tipo A. Nesse caso, quantos são os servidores que possuem a habilitação do tipo AB, ou seja, a interseção, o meio do encontro dos nossos diagramas. Então, aqui eu vou ter o diagrama da habilitação A, o diagrama da habilitação B e essa região que é o X da questão nossa aqui, tá? Então, eu vou botar logo o X. Quando eu disse que tenho 197, vamos começar pelo B, né? 221 do tipo B, eu vou colocar 221 menos X. 197 do tipo A, eu vou colocar 197 menos X, porque esse pessoal aqui, alguns deles também tem B. Esse pessoal aqui, algum deles também tem A, tá? Então, como eu não sei qual é o número da interseção, eu vou montar uma equação um pouco maior agora, tá? Vai dizer que 235 é igual à soma dessas três partes aí, tá? 235 é igual a 197 menos x, mais o x do meio, mais o 221 menos x. Imediatamente, esse menos x e esse mais x, eles vão embora. Esse menos x aqui, eu vou passar para o primeiro membro da equação, e ele vai vir positivo. Mesma coisa eu vou fazer com esse 235. Ele vai passar lá para o outro lado, e ele vai negativo. Antes, eu vou somar 197 com 221. 321, 411, 418. 418 menos o 235, que acabou de passar para lá. Isso vai me dar um valor de x igual a 183. O gabarito da questão 25 era a letra D. E agora você vai me dizer
quantas acertou, como é que está o seu resultado nessa prova no geral. O pessoal fica muito perguntando um com o outro e é bom a interação, né? Lógico que essa prova tem a redação como peso também, mas o pessoal quer saber, você fez quantas? E aí todo mundo já corrigiu, ou a de informática, ou a de português, ou as específicas. Deixo aqui os meus contatos. Esse e-mail, prof.mancinhojunior@gmail.com, é por onde você pode mandar o caderno que talvez eu ainda não tenha resolvido. Sei que eu já resolvi. Agente administrativo, agente de operações, operador de processos e agora técnico em eletrotécnica, que talvez seja bastante parecido com outros cargos técnicos. A prova de nível superior não tive acesso. Se você mandar o caderno em PDF para esse e-mail, imediatamente, assim que eu tiver um tempinho, eu já gravo a resolução dessa prova e deixo no canal, tá bom? Se inscreva, compartilhe com um amigo que fez essa prova, com alguém que vai estudar para algum concurso, especificamente da banca OCP, melhor ainda, tá? Vou ficando por aqui, forte abraço e bons estudos!